Shalom Aleichem, Shalom Ha, sejam bem-vindos a mais um shiur comigo, Yehudá, aqui no canal Torá pra Vida. Quero pedir a você de começo, já deixa aí seu like, curte, comenta, compartilha o vídeo no Facebook, no Telegram, nas redes sociais que você fazer parte, naquele grupo de família e quem gosta de estudar as Escrituras. Bom, hoje nós vamos aqui fazer um pequeno adendo dentro da Parashá, tá? E eu quero aproveitar e fazer um convite a você que me assiste e porventura não tem uma Torá e tem desejo de adquirir a Torá da Sefer, por exemplo, essa aqui, ó. Meu número está na descrição, pode me chamar aí e também te convido a participar dos nossos grupos de estudo, estão na descrição do vídeo, tá bom? Então, dentro da Torá, que a gente vai fazer a leitura de uma parte da Parashá, né? E essa Parashá é uma Parashá bem interessante, onde apareceu o Shema Israel, que é a principal reza do judaísmo, e também apareceu pela segunda vez a leitura dos 10 mandamentos. Mas eu quero pegar numa outra parte, que muita gente acaba não dando tanto foco nisso que vai mostrar dentro dessa Parashá. Bom, nós sabemos que o Brasil é um país que tem aproximadamente 40 milhões de descendentes de judeus no Brasil. Aproximadamente 40 milhões de brasileiros são descendentes de judeus. E aqui a gente vai ver uma profecia que se cumpriu nos nossos dias, e eu acredito que muitos que me assistam aqui são frutos dessa profecia. Olha só, estamos em Devarim, Deuteronômios 4, porção Vaetchanan. Bom, mas vamos nos conter aqui na profecia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Se você não tem uma Torá, pegue a sua Bíblia. Qualquer Bíblia vai ter essa passagem. Está em Deuteronômio capítulo 4. Olha só, vamos começar aqui, ó. Deuteronômio capítulo 4, versículo 21. 21, 23, 23. Guardai a vós mesmos, e não vos esqueceis da aliança que o Eterno vosso Deus fez convosco. E não faceis para vós estátua de qualquer imagem, que o Eterno teu Deus te ordena não fazer. Porque o Eterno teu Deus é um fogo consumidor, Deus zeloso é Ele. Quando gerares de filhos e filhos de filhos, e envelheceres na terra, vos corrompestes e fizerdes estátuas de imagens e de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Eterno vosso Deus, para irá-lo. Tomo por testemunho ante de vós hoje os céus e a terra, bem cedo perecereis sobre a face da terra, para o qual passeis o Jordão a fim de herdá-la. Não prolongarei os vossos dias nela, porque sereis destruídos, e vos espalhará o Eterno entre os povos, e ficareis em poucos números entre as nações, as quais o Eterno vos conduzirá. E servireis ali a deuses e obras de mãos de homens, de madeira e de pedra, que não veem e não ouvem, não comem, não cheiram, e buscarás de lá o Eterno teu Deus, e o encontrará, contanto que o resqueirará de todo o seu coração, de toda a tua alma, quando estiveres em tua angústia e te alcançarem todas estas coisas nos últimos dias. Então te voltará o Eterno teu Deus, e ouvirás a sua voz, sendo o Eterno um Deus misericordioso, que não deixará cair, e não destruirá, e não se esquecerá do pacto que jurou a teus pais, pois pelos dias passados que te precedem. Olha só que interessante. Perguntarás, pois, pelos dias passados que te procedem desde o dia em que Deus criou o homem. Olha que interessante. Então, que essa passagem aqui, Moisés está falando para o povo que se eles se corrompessem, fizessem estátuas de deuses, de pau e pedra, e se prostrassem diante desses deuses e adorassem a esses deuses, então o Eterno iria destruí-los, iriam espalhá-los pelas nações, e eles ficariam em pequenos números dentro das nações, e ali serviriam a deuses de pau e pedra, obra de artesão, ao qual não é de sua, nem de seu pai, nem de sua mãe. Mas quando a angústia de tudo isso lhe caísse sobre ele, e ele buscasse o Eterno de coração em verdade, o Eterno iria ouvi-lo. E ele iria buscar pelos seus passados, pelas suas histórias antigas. O que isso aqui tem a ver com a gente?
Bom, o Brasil é um país com mais de 40 milhões de descendentes de judeus, ao qual muitos pecaram e vieram parar na diáspora, porque, por exemplo, vamos pegar aqui, eu que sou um judeu de origem sefaradita. Quando o templo foi destruído, quando Jerusalém foi destruída, o povo estava cometendo erros, ok? Segundo os nossos sábios, o segundo templo foi destruído pelo ódio gratuito. Então aqui o povo errou, então o Eterno mandou uma punição, essa punição foi destruir o templo, a cidade e espalhar o povo pelas nações. Quando o povo foi espalhado pelas nações, os inimigos começam a perseguir Israel. Dessa forma, Israel é espalhado pelo mundo, sendo pequenos números. E os filhos deles, no caso eu e tantos outros, acabamos adorando a deuses de pau e pedra, deuses humanos, deuses que não são meus, nem são de meus pais, nem dos pais, nem dos pais, dos pais dos meus pais. Mas quando eu, assim como você, reconhecermos que Hashem é um, que bendito seja Ele, que Ele não é imagem, que Ele não é pombo, que Ele não é homem, que Ele não é mulher, que Ele não é bezerro, que Ele não é cavalo, que Ele não é nada, que Ele não tem nenhuma forma, nenhuma figura, e buscarmos Ele de todo o coração, de todo entendimento, então Ele irá nos ouvir. E aqui diz, olha que interessante, no versículo 30, e quando tiveres em angústia e te alcançar todas essas coisas nos últimos dias, então te voltará o Eterno teu Deus e ouvirás a sua voz. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair, nem destruirá, e não te esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Perguntará, pois, pelos dias passados que te precedem. Olha só, o que uma pessoa que ela entra na restauração, uma pessoa que começa a buscar as suas origens, o que ela quer saber? As suas origens. O que fazia seu pai, o que fazia sua mãe, de onde vêm seus antepassados? De onde vem a sua família? Então aqui a gente vê que essa passagem cai sobre nós, que adoramos a deuses de pau e pedra. Não estou dizendo que todos que me assistem aqui passaram por isso, mas acredito que muitos passaram por isso, das suas diversas formas. Se você vem de uma religião católica, você adorou a pau e pedra. Se você vem do protestantismo, você adorou um homem, que não vai mudar em nada. Não faz diferença se você adora uma imagem de gesso ou se você adora um homem que supostamente morreu por você, sendo que a Torá vai deixar clara que ninguém morre por você. O seu pecado não pode ser transferido, você vai responder pelos seus atos. Não é um homem, não é uma mulher, não é um boi, ninguém vai responder por você, senão você mesmo. Até na época do boi, na época que existia o Beit HaMikdash, a gente ainda podia pagar os nossos pecados com os sacrifícios, Embora nunca foi do agrado do Eterno um sacrifício de animais, e sim um coração quebrantado e humilhado. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Se você não viu, procura aí que você vai encontrar. Está nos últimos vídeos onde eu mostrei sobre isso, que o Eterno quer um coração arrependido. Isso ficou claro em vários profetas. Então o que a gente vê é que a primeira coisa que a pessoa faz é buscar as suas origens. E aí você vai começar a saber, minha mãe, como é que fazia minha avó, meu pai, como é que fazia meu avô, ou minha mãe, como é que fazia meu avô, minha avó. E aí você vai começar a descobrir coisas que são fascinantes. Assim, por exemplo, como eu descobri que a minha avó, a minha mãe conta, só que nem a minha avó sabia, nem ela, que a minha avó, ela acendia 2 velas na sexta-feira à noite e ficava escondido atrás da porta. Dizia que na sexta-feira era dia de tomar banho, vestir roupa bonita nas crianças. Tinha-se o costume de apontar o dedo para o céu e falar que não podia apontar porque dava verruga. Isso aí a gente sabe que não é verdade, era por causa das estrelas de Shabbat. E muitos outros costumes que se vêm de origem judaica e estava ali escondido. A primeira coisa que a gente quer é saber disso. Por que isso? O que fazia? O que fazia minha avó? O que fazia meu avô? Qual que era o sobrenome da minha avó? Qual que era o sobrenome do meu avô? Então aí você começa a descobrir o que diz aqui. Você vai perguntar sobre os seus dias passados, sobre os seus antepassados. Então, quando a gente começa a entrar na Teshuvá verdadeira, e quando você resolve realmente buscar a Hashem, você começa abandonando a idolatria, você vai guardar o Shabat, você vai começar a comer comidas kasher, a não comer carnes imundas, a não comer carnes que não são kasher, e você não vai mais fazer fogo no sábado, e você vai graduando, e vai crescendo, e o Eterno vê o seu coração, e Ele vai te ouvir, e Ele vai ouvir as suas preces, e Ele vai te abençoar. Então essa passagem aqui eu acho que é muito interessante.
A Torá, a escrita, segundo os sábios, né, entre 3.500 a 4.000 anos atrás, veio uma profecia que cai perfeitamente sobre nós brasileiros, a maioria de origem sefaradita, né, aonde adoramos deuses de pau e pedra que não são meu, nem de meus pais, nem dos pais dos meus pais. Aqui, quando diz dos meus pais, não quer dizer o meu pai, pai mesmo, o meu pai ou minha mãe. Os meus pais são os meus antepassados. Isaac, Yaakov, Avraham, né? São os nossos pais, não são de nem minha e nem dos meus pais. Então, o Eterno misericordioso, que é bondoso, que é, diz que não ia destruir o povo. E quando isso caísse sobre ele, e ele se arrependesse e voltasse de coração, ele iria nos ouvir, e chegará o dia que todos nós iremos voltar para Jerusalém, a nossa terra, a nossa eterna capital, a terra que nos espera. Alguns terão o mérito de conseguir ir nessa vida mesmo para lá, alguns irão somente no Olam Rabá. Mas o importante é estarmos caminhando a passos largos ou a passos curtos, rumo a Jerusalém, rumo a Hashem, rumo ao Criador, bendito seja Ele. Abandonando idolatria. Se você tem imagem dentro da sua casa, joga fora. Se você tem imagens de homens aí, adorando esses homens como o JC e coisas do tipo, joga fora. Isso traz maldição para sua casa. Se você tem imagem de santinhos na carteira, a vida é sua, não estou aqui para te julgar, mas se você busca uma techuvá verdadeira, joga isso fora, abandone isso, abandone as imagens, abandone canecas com desenhos impróprios, calendários com imagens de homens aí, geralmente com a mão aberta, todo mundo sabe o que eu estou falando. Saia disso. Essa idolatria não te leva a nada, essa idolatria te leva a caminhos terríveis e que sua vida não vai prosperar. Mas volte de coração sincero a Hashem, volte de coração verdadeiro a Deus, jogue fora toda idolatria. Entenda que um homem não morreu por você, não vai morrer por você, e você mesmo irá responder por todos os seus atos. Somente a você será cobrado os seus atos. Eu vou dar um spoiler aqui do próximo shiur que nós iremos fazer, será na terça-feira, que está em Eshaia, também conhecido como Isaías 41:26. Olha só. Eshaia, Isaías 40, do 1 ao 26. Vou pegar aqui no 10. Eis que o Eterno teu Deus virá com força e seu braço dominará sem ajuda de ninguém. Eterno não é 3, não é 4, não é 2, não é 20, é 1. Sem ajuda de ninguém. E eis que o pagamento devido a cada um, de acordo com as suas ações, está com ele. Olha só, o que eu estou falando para vocês. Nenhum homem morreu, nem vai morrer, nem pagou por você. Eis que o Eterno virá com força e seu braço dominará sem ajuda de ninguém. E eis que o pagamento devido a cada um, de acordo com as suas ações, está com ele, com Hashem, né? Como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços ajuntará os cordeiros, e levará no seu seio, e guiará mansamente aos que amamentam. Bom, aqui a gente vai ver esse estudo aqui na terça-feira. O importante aqui é ver que ninguém morreu, nem vai morrer por você, então não guarde objeto de idolatria na sua casa. Tenha ciência que somente Hakadosh Baruch Hu é digno de louvores, é digno de honra, e somente a Ele você deve rezar, somente a Ele você deve pedir as suas coisas, somente a Ele você deve agradecer. Deixe essa idolatria, deixe que essa profecia se cumpra em você e abandone as estátuas de pau e pedra e os deuses humanos, e tenha somente Hakadosh Baruch Hu, o Deus único, que não nasce, que não morre, que não é homem, que não é pombo, que não é mulher, que não é nada que possa ser palpado ou mensurado por uma boca humana, como a minha ou como a sua. Shalom, shalom. Até a próxima, se assim Hakadosh Baruch Hu permitir. Lehi Traot.